Olá, queridos e queridas. Sabe que eu tenho ouvido muito falar? As coisas nunca dão certo para mim, eu começo e não acabo. Se você está vivendo essa situação neste momento da sua vida, essa palavra é para você. Deus quer sim realizar os planos e os sonhos dele na sua vida. Então fique até o final dessa mensagem, porque Deus tem uma palavra poderosa para você. Amados, eu ouço de Deus que nós temos que alinhar, sabe, alinhar as nossas ações, atitudes e pensamentos com os pensamentos, aleluia, e com a palavra de Deus, o que o Senhor quer para a gente. Quando a gente não está alinhado com o céu, é muito difícil realmente a gente viver tudo que está no nosso coração e no coração de Deus. Aí às vezes você pode estar se perguntando assim, mas eu estou fazendo de tudo, mas as coisas nunca acontecem. Mas existe uma explicação para isso. Sabe que a palavra de Deus em Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O que é consagrar? É entregar ao Senhor. E eu vou falar uma coisa para você, requer algo a mais de nós também. Nós temos que entregar ao Senhor, confiar, né? Entregar tudo e os nossos planos serão bem-sucedidos. Nós temos que entregar, mas nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que pagar um preço da leitura da palavra. Amados, não se engane. Se você não fizer essas três coisas, mais precisamente as coisas que estão contidas em Deus e que está no teu coração, elas não irão acontecer. Eu falo isso com temor e tremor, porque é necessário que a gente tenha até disciplina, porque quando a gente não se disciplina, não marca horário, não se organiza, principalmente para ler a palavra, que para alguns é uma batalha, porque muitos de nós não fomos ensinados, não temos práticas da leitura. Não fomos ensinados, não temos prazer de ler, mas sabe que a palavra de Deus é a nossa bússola, é o que nos dá a instrução, é o que nos guia, e a oração é uma conversa com Deus. Nós só temos respostas, ouvimos a voz de Deus quando nós buscamos em oração. Nós conversamos e Deus responde. É exatamente como você conversa com alguém. Você vai ter a voz de alguém falando contigo quando você se dirige a essa pessoa, não é mesmo? Da mesma forma é com Deus. Quando eu me dirijo a Deus, Ele vai falar comigo. Aleluia! E nós precisamos sim nos organizar para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz de Deus também na sua palavra. Isso é muito sério, porque Deus, Ele quer que nós tenhamos um foco. Sabe, nós temos que ter os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Nós temos que ter foco. E depois que nós ouvirmos de Deus, através da palavra, dentro da gente, através de uma pessoa, nós perseguirmos, irmos atrás, nós já temos um foco, nós já temos uma palavra, nós já temos uma promessa. Deus falou algo comigo, agora eu vou atrás daquele foco. Sabe, amados, eu sempre desejei, eu estou falando de mim agora como um testemunho, eu sempre desejei fazer um curso de psicanálise. Eu gosto de cuidar de pessoas, eu já aconselho há alguns anos, mas eu queria trabalhar também as emoções, conectadas com os céus, lógico, com o espiritual. E eu ouvi uma palavra de uma pessoa, uma mulher de Deus, que eu tenho certeza que Deus fluiu através da vida dela para falar comigo. E ela falou: faça esse curso, está disponível, você deve fazer. Amados, quando Deus te fala algo, não pense em recurso, não pensa como, não pensa quando, não pensa no sentido quanto tempo vai durar. Não pensa nessas coisas. Vá e faça, porque vai ser maravilhoso. E eu ouvi a voz de Deus através daquela mulher e comecei a fazer esse curso. Amados, eu já concluí 1 ano do meu curso. E como eu cresci, como eu aprendi, como eu estou tendo a certeza que é a voz de Deus, que se está se cumprindo, que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. Porque a partir desse passo de fé que eu dei, desse curso que eu estou fazendo agora, comecei um novo projeto com umas mulheres sentadas à mesa, ouvindo de Deus e aprendendo a cuidar do lar, da família, dos filhos, do seu casamento, guiadas pelo Espírito Santo, como eu também sou guiada. Como Deus é maravilhoso quando Ele abre uma porta. Quando você ouve de Deus para algo, para você fazer algo, outras portas vão se abrindo. Aí eu foquei. Aleluia, estou sempre orando, estou sempre lendo a palavra, jejuo também com uma certa frequência para estar sensível à voz do Espírito, mortificando a minha carne, fortalecendo o Espírito, e Deus fala e a gente ouve e Ele guia em segurança. Amados, faça porque Deus diz a você que vai funcionar.
mas nada de ter desejo natural, desejo da carne, desejo da mente. Ah, eu não consigo nunca ler a palavra. Então nunca vai acontecer o que está no coração de Deus. Porque nós temos que deixar cumprir essa palavra também da palavra de Deus. Em Provérbios 3, no versículo 5, diz assim: confie no Senhor de todo o coração, de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Como é que você vai confiar no Senhor se você não sabe a vontade dele? Nós temos que saber a vontade do Senhor para nós confiarmos, para que Ele faça a vontade dele para com a nossa vida. E esse texto primeiro que eu li de Provérbios 16:3, que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Amados, eu estou falando de projetos, estou falando de promessas, mas também pode ser a compra de algo, pode ser a compra de uma roupa. Eu só compro alguma coisa quando o Senhor me fala: pode comprar. Eu só entro numa loja para adquirir alguma coisa se o Senhor me guiar a comprar. A falar é a mesma coisa, nos comportar é a mesma coisa. Então nós temos e podemos andar guiados pelo Espírito Santo em todo o tempo, até porque está escrito que os filhos de Deus seriam guiados pelo Espírito de Deus. Cadê os filhos de Deus? Então nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Mas mais uma vez eu digo para vocês, aleluia, nós temos que alinhar as nossas atitudes com o céu. Por isso nós temos que consagrar ao Senhor tudo que fazemos, nós temos que ter foco, nós temos que ter disciplina, aleluia, debaixo da vontade de Deus, debaixo da ordem de Deus, tudo vai ser bom, tudo vai dar certo, porque o sobrenatural, os céus começam a entrar em manifestação e a vontade de Deus vai prevalecer. Amados, nós não sabemos o que é bom, o que é ruim. Muitas vezes nós somos enganados pelo inimigo. E eu ouço do Espírito Santo que muitas vezes, e eu ouço de algumas pessoas, algumas coisas que você não está conseguindo viver, é o inimigo que está te oprimindo. Às vezes te falando: não, você não é capaz. Você não vai conseguir porque você não tem talento. Você não vai conseguir porque você não tem habilidade. Amado, se Deus te deu 5 talentos, vai nesses 5 talentos e trabalha. Não enterra. Se Ele te deu 3, também não enterra, como diz a parábola a parábola dos talentos. Agora, também, talvez Ele te deu 1 talento, também não enterre, porque se você enterrar esse 1 talento, você não vai ter nada e vai perder tudo. Se for 5, vai atrás dos 5 e realize. Se for 3 também, se for 1 também. Aleluia! Que conforme for chegando mais proposta de trabalho do Senhor, mais nós vamos idealizando a vontade dEle, mais nós somos realizados. Mas eu digo para você que não é só fazer, é ser. Não é só trabalhar, não é só fazer, não é só trabalhar na obra de Deus. Nós temos que ser bons filhos de Deus, nós temos que ler a palavra, nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós temos que ir mais fundo em Deus, no seu sobrenatural. Aleluia! Porque aí, na totalidade, a plenitude da vontade de Deus começa a se realizar para a nossa vida. Nós temos que ter foco, nós temos que ter clareza de Deus, nós temos que ter a revelação de Deus e falar com Jesus: joga a sua luz na minha vida, coloca a tua luz nos meus planos, coloca a tua luz no meu caminho para que a tua vontade seja feita. Aleluia! Ajude a cada pessoa a obedecer. Fala para Deus: faça com que eu ajude as pessoas a te obedecer, mas também fale para Deus: Senhor, me ajude a te obedecer. Me ajude a te obedecer. Fala com o Espírito Santo: eu quero obedecer a voz do Espírito Santo. Sabe, amados, os discípulos de Jesus já estavam desanimados, tinham pescado a noite inteira e não tinham pego nada. E aí Jesus falou: não, vá para as águas mais profundas e joguem a rede. Aí eles não duvidaram e fizeram. Porque a tua palavra disse: eu vou fazer. E aí eles tiveram uma grande pescaria. Aleluia. Sabe que para as bênçãos do Senhor nos seguir, para as bênçãos do Senhor nos seguir no trabalho, no ministério, nos estudos, no que falamos, no que fazemos, na nossa vida pessoal, dentro da nossa família, é seguir a voz de Deus. Depois que eles seguiram a voz de Deus, eles tiveram uma grande pescaria. Às vezes você pode estar falando: não, eu já fiz de tudo, eu não consigo terminar o que eu começo, sabe, as coisas não dão certo para mim. Muda esse vocabulário, nada de murmuração. Lembra de José também junto com o faraó lá?
Aleluia! Ele não desanimou, ele foi jogado num poço, numa cisterna, depois ele foi vendido, depois ele foi assediado, e porque ele correu desse assédio da mulher de Potifar, ele foi preso 2 anos, mas ele tinha um foco, ele tinha um sonho, ele tinha um ideal, e quanto mais ele seguia aquele foco, aquele sonho, aquele ideal, mais Deus o cobria de bênçãos, mais Deus o supria, e ele foi até o final e conseguiu ser governador daquele país, Egito, naquela época. Amados, Deus fala para você governar suas emoções. Aleluia, deixa o Espírito trabalhar, não deixa as emoções darem comando. Comande sobre elas, falando, eu vou fazer o que está na vontade de Deus. Se discipline, tem foco, tem o desejo para fazer a vontade de Deus, porque você vai ver que Deus vai sim levar você a grandes lugares, você vai realizar grandes sonhos, você vai fazer a vontade de Deus na plenitude e vai glorificar aquele quem faz, amém? Nada de procrastinar, nada de adiar, nada de deixar a vida solta e correr livremente, não. Nós temos que ter foco, nós temos que ter direção do Espírito Santo, consagrando tudo ao Senhor e tudo mais Ele fará. Vamos orar? Vamos repreender todo mal, todo cansaço, toda frieza, toda falta de disciplina, toda falta de foco. Vamos mandar embora e vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Senhor, eu coloco, aleluia, esta oração, Senhor Jesus, e eu falo para o Senhor sobre a vida desses amados que ouvem essa mensagem. E digo em nome de Jesus e repreendo todo mal, repreendo toda fraqueza, toda frieza espiritual, toda falta de foco. Eu digo, vai embora, inimigo, saia, que eu vejo um novo tempo para cada um que está ouvindo essa mensagem. Eu digo, saia em nome de Jesus. Eles vão consagrar os planos dele ao Senhor, a Deus, e os planos dele serão bem-sucedidos. Eu digo, mal, vai embora em nome de Jesus. Eu digo agora, as pessoas que ouvem essa mensagem se disciplinando, estando dentro da vontade de Deus, aleluia, se consagrando tudo ao Senhor e que tudo mais o Senhor venha fazer. Estenda sua mão poderosa sobre cada pessoa, cubra de bênçãos, meu Deus, supra as necessidades, esteja com eles em tudo que eles fizerem, que em nome de Jesus nada seja roubado, nada seja quebrado, nada seja destruído, mas que o Senhor, o poderoso Deus, aleluia, esteja com essa pessoa agora. Eu não sei onde ela mora, não sei qual a idade, não sei o nome, não sei onde ela está localizada, mas que o Senhor alcance com seus olhos espirituais e aleluia, toque, supra, sacude com a tua glória, movimento com teu Espírito Santo e que o melhor do Senhor possa chegar para essa pessoa em nome de Jesus Cristo. Se você recebeu essa mensagem, deixa seu joinha, compartilha, se inscreva no canal. É uma alegria ter você aqui. Sempre estamos nos encontrando nas segundas-feiras e sempre fique com foco no Senhor, consagrando tudo a Ele, e Ele diz a você que tudo mais Ele fará, inclusive fará com que você prospere. Até o próximo encontro com Deus. Tchau, tchau.